Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a participação nesse seminário. Meu nome é Marcelo Reich, fui curador da Fundação Rotária nos anos 2021 2023 e atualmente sou membro do Comitê Internacional Polio Plus, o IPPC, dos anos 2024 a 2027. Gostaria de iniciar essa conversa abordando inicialmente um conceito muito básico e muito importante. Como a gente pode definir o que é a polio? A gente fala sobre polio com muita frequência, a gente conversa, a gente se engaja na questão da polio, mas muitas vezes na comunicação junto aos clubes, junto à mídia e junto aos parceiros, nós entendemos como fundamental que exista um alinhamento na definição e no entendimento dessa doença. Então, primeiro ponto, a poliomielite é uma doença infecciosa causada por um poliovírus, né? Esse vírus é altamente contagioso e se espalha principalmente através da via fecal-oral, ocorrendo pelo consumo de alimentos, água contaminada com as fezes infectadas. Então, esse aspecto é importante. A gente lembra que essa propagação fecal-oral, principalmente em ambientes onde esgotos, condições sanitárias, esgotos a céu aberto, logicamente, essas condições podem propiciar a propagação do vírus e a contaminação das crianças que potencialmente possam estar expostas. Esse vírus, como eu falei, o poliovírus selvagem, é um enterovírus, né? E ele principalmente se multiplica no estômago, né? Ele tem uma facilidade para se multiplicar no estômago e se propagar no organismo pela via sanguínea. Lembrando que esse vírus ele tem uma afinidade para se multiplicar mais ainda e, de certa forma, degenerar, destruir a substância cinzenta na medula espinhal. Então, se vocês perceberem essa figura, vocês percebam que existe dois tipos específicos no que a gente chama de arco neural. Existe um sistema sensorial, existe um sistema motor. O sistema sensorial é aquele sistema que a gente percebe o calor, o frio, né? É aquele sistema que se a gente se espetar com uma agulha, a gente sente a dor. E o sistema motor é aquele que, se estimulado, a gente gera o trabalho muscular e o movimento, né? É muito típico, né, aquele exame com o martelo no joelho, que quando a gente estimula a estrutura muscular, o joelho reflete e gera o movimento. No momento que o vírus ataca a substância cinzenta, né, essa condição desse arco neural, ela é degenerada e não funciona, o que leva à paralisia flácida, a paralisia mais acometida dos membros inferiores, em crianças de 0 a 5 anos, sendo que existe uma descrição estatística que cerca de 1% das crianças que são contaminadas pelo vírus chegam efetivamente a desenvolver a paralisia infantil. Logicamente, grande parte das crianças pode ter sintomas leves, como febre, sintomas nasais, dores musculares, mas especificamente 1% vem a apresentar a paralisia flácida, a poliomielite. E a gente sabe, logicamente, que essas crianças, essa foto é uma foto típica dos anos 50, 60, as crianças podem ser acometidas em membros inferiores, como eu falei, mas também em outras articulações, né? E os casos mais graves são aquelas jovens adultos, né, que levam o acometimento do diafragma, que é a musculatura respiratória, e vocês já viram também, classicamente, algumas fotos, algumas figuras de pessoas que perdem a condição respiratória e necessitam o uso do pulmão de aço. Então, você tem pessoas afetadas que têm paralisias
flácidas nos membros inferiores, de 0 a 5 anos. Você tem adultos jovens ou pessoas que se desenvolvem com acometimento de outros grupos musculares, incluindo o, o, a função respiratória. E você tem casos, inclusive, que pode levar à morte, né? Por deficiência e por falta de condições mínimas para sobrevivência. Então, é uma doença altamente contagiosa e é uma doença que pode ter um caráter grave também. Agora, a boa nova nesse processo, nessa avaliação e nessa abordagem da doença, levando em conta que essa doença, depois de acometida, ela não tem tratamento, o que os cientistas vieram a desenvolver nessas últimas décadas, né, é que efetivamente a única solução plausível, factível, viável para se evitar a paralisia infantil é o uso das vacinas, né? E esse jornal aqui é um jornal bastante antigo, né, onde se coloca aqui o sucesso da vacina Salk, né, o sucesso da vacina injetável. Então, vocês imaginem a importância, né, do desenvolvimento das vacinas para as crianças e para que efetivamente a gente possa evitar essa doença, né? Para falar um pouco de vacinas, nós temos dois tipos de vacina: a vacina inicialmente inativada, que é a vacina que foi desenvolvida por John Salk em 1955, e é uma vacina interessante porque ela tem efetivamente alta eficiência, ela é administrada intramuscularmente e ela não é reciclada a nível intestinal. Já a vacina Sabin, que foi desenvolvida em 1961, que são as gotas, né, ela tem uma outra característica, né? Na vacina Salk, injetável, o vírus é morto. E na vacina oral, as duas gotas, o vírus é atenuado, o vírus é enfraquecido. Logicamente, a vacina oral ela é de fácil administração, né? Ela foi muito importante nas grandes campanhas vacinais para a erradicação da polio nas Américas, a erradicação da polio na África, na Índia, logicamente, ambas as vacinas tiveram papéis importantes para a gente poder controlar a polio e chegar no estado atual. Agora a gente vai falar um pouco especificamente do poliovírus selvagem, né? Todos nós sabemos que existem dois países endêmicos, o Paquistão e o Afeganistão, e é importante denotar que, no aspecto epidemiológico, como os dois países são fronteiriços, têm uma fronteira extensa geográfica, nós entendemos que os dois países são um único bloco epidemiológico, né? Se vocês perceberem, por exemplo, essas figuras em 2022 e 2024, nós percebemos que existem duas cepas dos vírus, a cepa azul e vermelha, a IB3A e a IB3C. Vocês percebam que atualmente, no mapa à direita, nós não observamos pontos azuis, e a gente demonstra que o vírus, essa cepa do vírus foi eliminada e que hoje há um predomínio da cepa vermelha, né? Outro aspecto importante também é que aumentou-se a coleta de amostras ambientais, né? E com isso existe uma maior previsibilidade para a gente observar o risco da questão da polio. Todos nós estamos observando que nesse ano está existindo um aumento dos casos. Hoje a gente está com 27 casos nos dois países, né? E cada país tem a sua peculiaridade para justificar esse aumento. O Afeganistão, todos estão acompanhando as mudanças no regime político, né? Houve um período onde a vacinação e principalmente a participação das mulheres no Afeganistão não foi estimulada. E a boa nova é que houve um acordo recente, de cerca de 3 meses atrás, para que no Afeganistão se volte à vacinação casa a casa, né? A vacinação no domicílio.
o que pode, para nós, a médio prazo, refletir num controle e em melhores resultados no Afeganistão. E no Paquistão também, vocês devem ter ouvido falar que houve uma troca de governo, o primeiro-ministro foi deposto, existe um novo primeiro-ministro, e nós estamos retomando novamente todas as negociações para que a vacinação volte ao Paquistão. Um outro aspecto importante também que tem que ser falado, e muitos de vocês já ouviram esse termo, é a polio derivada da vacina. O que é a polio derivada da vacina? Esse fenômeno ocorre, e vocês lembram que eu falei há pouco, que a vacina oral, as gotas que salvam, ela é constituída por um vírus atenuado, um vírus enfraquecido. E quando você tem regiões onde a cobertura vacinal é muito baixa, onde as condições de pobreza, as condições sanitárias, os esgotos a céu aberto são presentes e onde há grande concentração de crianças não vacinadas, quando você vacina com a vacina oral, né, a gente observa que na excreção fecal, o vírus atenuado pode perdurar nos esgotos, ele pode sofrer uma mutagênese, ele pode se criar uma nova cepa e outras crianças podem ser contaminadas com esse vírus derivado da vacina. E esse efeito, em termos clínicos, são similares ao vírus selvagem. E essas crianças vão sofrer de paralisia infantil da mesma forma das crianças do Afeganistão e do Paquistão. Esse cenário do pólio derivado da vacina, ele hoje se concentra principalmente no continente africano, mais especificamente na Nigéria, na República Democrática do Congo, na Somália e no Iêmen. E esse ano nós temos 139 casos da polio derivada da vacina. A boa nova nesse momento é que nós temos duas saídas para evitar esse tipo de complicação. A primeira saída é não usar mais a vacina oral. E no mundo todo hoje existe um movimento para que todas as campanhas e todas as vacinações de crianças sejam feitas pela vacina injetável. Por quê? Porque a vacina injetável, a gente tem o vírus morto, a vacina injetável não alimenta o ciclo intestinal, não há excreção fecal oral e, logicamente, não há o risco desse tipo da polioderivada. E a outra boa nova é que nós temos uma vacina que foi aprovada há cerca de 2 anos, denominada como a nova vacina oral. A nova vacina oral já foi aplicada em mais de 1 bilhão de crianças e a nova vacina oral, mesmo tendo o vírus atenuado, ela não causa esse tipo de problema. Então, nós temos hoje duas saídas práticas importantes para efetivamente diminuir e zerar os casos da polio derivada da vacina. Como eu falei há pouco, a nova vacina oral ela já está sendo aplicada em massa, em campanhas de vacinação de massa, e vocês podem se orgulhar, porque a Fundação Rotária, Rotary, através do Fundo da Polio, contribuiu significativamente para que essa vacina fosse produzida em tempo recorde. Então, vocês podem, por favor, divulgar junto aos clubes, junto ao distrito, que essa foi uma vitória da ciência, uma vitória dos cientistas em produzir em tempo recorde uma vacina oral que não causa a polio derivada da vacina. Um aspecto importante também, que muitas vezes nós somos questionados e perguntados, é que os 50 milhões de dólares que Rotary doa todo ano, mais os 100 milhões que são contribuídos pela Fundação Bill e Melinda Gates, como esse dinheiro é investido no nosso dia a dia, no nosso ano. Esse exemplo aqui, ele reflete um ano rotário onde 25 milhões de dólares, 18% da nossa doação,
foi investida no Afeganistão, por exemplo. 38 milhões de dólares no Paquistão. E olhem que dado interessante, né? 66 milhões de dólares, praticamente 46% das nossas doações foram investidos em respostas a surtos e 10% em outras atividades, como mobilizações, pesquisas. E um aspecto que eu gostaria de ressaltar é que esses 46% de resposta, eles são especificamente aplicados naquele desenho do continente africano. Esses surtos, além do Afeganistão e Paquistão, eles refletem também os surtos da polio derivada da vacina no continente africano. Então, vocês imaginem que quando nós conseguirmos zerar a polio derivada, logicamente, grande parte dos recursos levantados e investidos vão poder ser mais ainda focados no Afeganistão e no Paquistão. E aí, logicamente, eu solicito que todos colaborem com o fundo da polio. Vocês perceberam, através desses desafios que nós temos, no controle do vírus selvagem, no Afeganistão, no Paquistão, no controle dos surtos, da polio derivada da vacina, nos investimentos para se desenvolver uma nova vacina oral, nos investimentos em pesquisa e mobilização social. Vocês percebem que esses 50 milhões de dólares nossos são muito bem utilizados para a gente poder efetivamente erradicar a polio. E, nesse sentido, eu conclamo a todos a continuar com esse compromisso, com esse engajamento, com essa paixão e, principalmente, com a doação para o Fundo da Polio. Quer seja através do Fundo de Utilização Controlada, o FIDUC, os 20%, quer seja através da Polio Plus Society, e hoje, cada vez mais, esse movimento está crescendo. Enfim, a gente agradece e a gente solicita que essas contribuições continuem, porque elas são fundamentais para nós cumprirmos com a nossa promessa à humanidade. Agora eu vou falar, nessa segunda parte da exposição, sobre um conceito que a gente denomina como advocacia local. Eu acho que é importante os clubes, os rotarianos, os distritos, perceberem que os tempos mudaram, perceberem que nós temos que ter estratégias, nós temos que ter abordagens mais efetivas, mais sustentáveis em relação ao tratamento do risco do retorno da polio. Será que o Brasil possui o risco do retorno da polio? Será que isso é verdade? Será que isso realmente é um ponto que nós temos que discutir? E aí a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos importantes. Vocês já ouviram falar que toda a política da polio ela é gerenciada por um grupo denominado Grupo da Iniciativa Global de Erradicação da Polio. Nós também denominamos como GPEI, né? Esse guia que está aqui no slide, ele define a estratégia para a erradicação da polio 2022-2026. E esse documento está disponível no site do GPI para ser feito o download, né? Quem tiver maior interesse em conhecer esse plano estratégico, vocês podem baixar esse documento. É um documento muito interessante, muito bem elaborado, que eu convido a todos que quiserem conhecer um pouco mais sobre os nossos desafios, que acessem esse documento. O GPI define duas metas estratégicas importantes. A primeira meta é interromper permanentemente a transmissão do vírus selvagem. Quando eu leio essa meta número 1, eu estou falando em termos de Afeganistão e Paquistão. E há cerca de um mês atrás, na reunião do grupo gestor do GPI, foi redefinida a data para a erradicação da polio nos países endêmicos. O novo prazo, a nova meta é 2027. E a meta número 2 é cessar a transmissão do vírus 2 derivado da vacina, levando-se a regiões livres da polio derivada da vacina. E a meta para isso é 2029. Um aspecto importante que a gente tem que falar a nível Brasil
é que o Programa Nacional de Imunizações, ele, a partir de 2023, lançou um programa de retomada das altas coberturas vacinais no Brasil. Todos vocês sabem que as coberturas vacinais no Brasil, tanto para pólio como para outras vacinas, sempre foi um modelo mundial. Sempre nós tínhamos coberturas vacinais de 90%, 92%, muito próximas à meta de 95%. E a gente sabe que, nos últimos anos, essas curvas de cobertura vacinal vinham caindo, independentemente, inclusive, da pandemia, né? E a meta é que nós venhamos a ter coberturas vacinais similares a 2016. Esse programa foi lançado, né, junto com uma preocupação enorme de trabalhar com a desinformação sobre as vacinas, né, as fake news, o que levou muito a população a ter o que a gente chama o fenômeno da hesitação vacinal. Outra introdução nesse programa é da estratégia do microplanejamento, né? E é muito importante que os clubes, os distritos, nós rotarianos possamos entender o que é essa estratégia. A estratégia do microplanejamento ou da gestão regional é uma estratégia que é orientada pela Organização Pan-Americana de Saúde, onde se define para cada região, cada município, cada estado, que se faça um estudo epidemiológico, um estudo demográfico, e que se avalie quais cidades e quais regiões possuem vulnerabilidade alta para o retorno da polio. Essa vulnerabilidade ela é levada em conta principalmente onde existe concentração de crianças com zero dose de cobertura vacinal. E a partir da identificação dessas crianças, dentro do microplanejamento, em vez de nós esperarmos as crianças irem às unidades básicas de saúde, essa orientação ela trabalha do modo inverso. Os profissionais de saúde vão, através de uma ação de busca ativa, levar a vacinação às casas, às escolas, às creches, aos locais onde as crianças estão. Então, essa é a política atual que o Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Imunizações e através da orientação da OPAS, essa é a política atual que está sendo desenvolvida pelo Ministério da Saúde, né? Também foi feito um repasse em 2023 de 151 milhões de reais para estados e municípios, e também está se fazendo um trabalho, um grande esforço para se alinhar, se integrar o sistema de informação da Rede Nacional de Dados em Saúde, porque muitas vezes o registro da vacina ele não é nominal, e a ideia agora é que as crianças sejam registradas a partir do seu CPF e que haja uma integração entre as informações do município, do estado e a nível do governo federal. Então, esse grande esforço é importante e a gente já percebe alguns resultados muito positivos. Em 2023, por exemplo, nós tivemos um crescimento de 67,1% para 86% na cobertura vacinal para pólio no Brasil. Ainda não estamos a 95%, mas já existe uma resposta de melhoria, né? E um aspecto também importante é que a cobertura vacinal maior de 95%, nós já temos hoje 2.168 municípios do Brasil que conseguiram ultrapassar 95%. Então, a gente percebe que essas iniciativas estão sendo interessantes, positivas, e nós temos que trabalhar, logicamente, nessa perspectiva. A avaliação da Organização Pan-Americana de Saúde, e essa sigla CRC, que é a Comissão Regional de Certificação, em 2023, na reunião na cidade de Lima, no Peru, o Brasil ainda está classificado como um país de alto risco de retorno da polio. Só lembrando que a classificação ela tem um nível de muito alto risco,
médio risco e baixo risco. Então, nós temos muito a fazer ainda para que o Brasil passe a ser um país classificado como de médio risco. Então, nós temos hoje, em termos de política pública, de política de saúde, de política sanitária no Brasil, uma nova prática junto a estados e municípios. Em vez de se dar foco às campanhas nacionais de vacinação, que tradicionalmente ocorriam em agosto ou setembro, a política atual é que nós façamos o microplanejamento e a abordagem junto a cada município. A abordagem a cada município, buscando saber efetivamente como está a cobertura vacinal do município e se em cada município existe uma área, uma região vulnerável, como, por exemplo, uma área rural, como, por exemplo, uma comunidade, uma área com baixa infraestrutura de saneamento. E nós deveríamos ter uma estratégia para focar os nossos esforços a buscar as crianças zero dose nessas áreas vulneráveis. Agora, para essa mudança na política pública, o que a gente vem entendendo é que os clubes e distritos também devem ter práticas mais alinhadas com o momento atual. E a proposta que nós estamos trabalhando e lançando é o que a gente define como advocacia ou advocacia local. E como nós definimos advocacia? A advocacia pode ser traduzido como a defesa da causa, uma iniciativa crucial para defender um mundo livre da polio. As atividades de advocacia dependem fundamentalmente da nossa competência em influenciar a opinião pública, influenciar os governos, as autoridades, influenciar as pessoas que criam a legislação, quer a nível municipal, os vereadores, quer a nível estadual, os deputados, ou quer a nível federal, deputados federais e senadores. Essa influência nossa e essa ação organizada, planejada, ela tem o objetivo de garantir as políticas públicas, né? Trabalhar com especialistas, associações médicas, como a associação, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Imunização, a Sociedade Brasileira de Pediatria, os conselhos municipais de saúde, ou, por exemplo, organizações não governamentais, enfim, todas as partes interessadas em fortalecer as políticas públicas de vacinação, a nível municipal, estadual e federal. As iniciativas de advocacia, elas podem, como eu falei, envolver lobby e influência política, educação e conscientização, engajamento comunitário, parcerias e colaborações e o uso da mídia e redes sociais. Quando a gente fala em educação e conscientização e engajamento comunitário, existe um entendimento hoje que as pessoas não levam as suas crianças para vacinar simplesmente por campanhas top-down, simplesmente por campanhas você deve levar a sua criança. Muitas pessoas hoje têm dúvidas, muitas pessoas hoje necessitam esclarecimentos, né? E hoje uma das práticas, ou boas práticas, é efetivamente, a nível comunitário, nós podermos conversar com as mães, com os pais, com os familiares, tentar entender as dúvidas que eles possam ter em relação à vacinação, tentar demonstrar as vantagens e a prevenção que a vacina pode trazer para suas crianças, né? O trabalho, talvez, em centros comunitários, em igrejas, em templos religiosos ou lideranças comunitárias. Então, cada vez mais a advocacia mostra que os clubes de Rotary, os rotarianos, eles devem efetivamente estar próximos da comunidade e trabalhar no esclarecimento. E, nesse sentido, nós temos um plano de advocacia local.
né? E esse plano a gente vai trabalhar gradualmente para que os clubes se capacitem cada vez mais, para que os distritos desenvolvam as suas iniciativas de modo planejado, de modo capacitado, treinado, para a gente poder efetivamente, nas nossas cidades, atingir a cobertura de 95% de vacinação. E quando eu falo em plano de advocacia local, o primeiro passo é o planejamento, né? A gente tem que visitar, por exemplo, as atividades, as autoridades nos nossos municípios, né? Eu imagino que eu estou conversando aqui com clubes, com lideranças de clubes que representam vários municípios, né? Será que no nosso município existem prioridades hoje para melhorar a eficiência vacinal? Será que as unidades básicas de saúde têm infraestrutura adequada, como sistemas de informática, como cadeia de frio, como disponibilidade de funcionários? Será que as unidades abrem em horários onde as mães e pais podem levar suas crianças? Quais são as prioridades hoje no nosso município? Então, o primeiro passo importante é uma visita ao secretário municipal de saúde, ao secretário municipal de educação, ao secretário de ação social e tentar conjuntamente entender quais são as necessidades e prioridades do município. Segundo, avaliar qual é efetivamente o perfil de vacinação da nossa cidade. Muitas vezes a cidade tem um perfil de 80%, 78%, mas existem bairros onde esse perfil é baixo, o que a gente define como bairros ou regiões vulneráveis. Então, esse estudo é importante, esse estudo estatístico, demográfico, identificar onde possa existir criança zero dose. Em terceiro ponto, listar quais parceiros devem trabalhar conosco. Será que nós devemos trabalhar com líderes comunitários, com rádios comunitárias, com a mídia social, com organizações ou com ONGs? Quem que nós vamos trazer para trabalhar conosco? Será que nós temos uma liderança na área médica importante para estar conosco? E depois, a gente sempre recomenda que se faça um estudo para que se identifique quais causas estão levando à baixa cobertura. E levantando as causas, nós depois vamos propor soluções de melhoria. Não dá para a gente propor melhorias se nós não soubermos as causas. Não dá para a gente saber as causas se nós não levantarmos prioridades. E a partir das soluções definidas, que se elabore um plano de ação com responsabilidades e prazos. Quem é responsável por isso? Qual é o prazo definido? Qual parceiro é responsável pela outra iniciativa? E qual é o prazo definido? O importante desse planejamento é que o clube de Rotary não vai assumir todas as responsabilidades, mas ele vai ser o grande líder desse processo para unir as pontas, unir os parceiros e definir um plano conjunto de ação. Por outro lado, também na implantação do plano, uma sugestão que nós fazemos é que cada clube, no seu município respectivo, crie o que a gente define como adote uma unidade básica de saúde, né? Seria muito interessante que cada clube adotasse uma unidade básica de saúde por um período de um ano, né? Visitando aquela unidade, conversando com a diretora, convidando a diretora para ir fazer uma palestra no clube. Aquele levantamento das necessidades e das prioridades vai ser feito em conjunto com essa unidade básica de saúde. Então, nós vamos ter dentro do clube um projeto permanente de acompanhamento da eficiência e das melhorias possíveis nessa unidade básica de saúde. Quem sabe, por exemplo, desenvolver um subsídio distrital nessa unidade, um subsídio global, né? Quem sabe fazer um treinamento com os pais e mães, né? Mas isso de uma forma permanente, de uma forma sustentável. E, logicamente, a nossa eficiência, a nossa eficácia nesse processo vai ser muito interessante. Também na fase de implantação, localizar as crianças zero dose, apoiar, por exemplo, os agentes de saúde a ter possibilidade de acessar essas crianças.
Nós temos um clube, por exemplo, na cidade de Peruíbe, no estado de São Paulo, onde o clube doou 17 bicicletas para que as agentes de saúde pudessem acessar a área rural do município. A busca ativa ela vai se dar em residências, escolas, creches, educação sobre a hesitação vacinal, olhando no olho das mães, conversando, escutando as dúvidas, não categorizando, não prejulgando, mas efetivamente entendendo o momento que a gente está vivendo. Desenvolver parcerias com lideranças comunitárias, igrejas, associações de moradores, divulgar nas mídias sociais, rádios e TVs comunitárias. As mães hoje são jovens, né? As mães têm que receber a informação dentro de uma linguagem acessível, que elas possam entender a nossa mensagem. Então, o que a gente quis trazer para vocês hoje é que, em termos das estratégias e ações que clubes e distritos devem fazer, uma ferramenta, uma prática muito forte, muito poderosa é a advocacia local. E eu gostaria que vocês, após esse seminário, discutissem nos seus clubes como que vocês podem implementar essa ação para que efetivamente a gente possa influenciar positivamente na busca da cobertura vacinal a 95%. Eu gostaria de encerrar agradecendo mais uma vez o convite e salientando as palavras do Dr. Ciro Quadros, um dos maiores higienistas, epidemiologistas brasileiros, foi diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, onde ele falava uma frase sábia e uma frase que nós temos que cada vez mais lembrar. Onde houver uma criança não vacinada, o vírus da poliomielite encontrará essa criança. E salientar também que, nesse ano, as Américas estão celebrando 30 anos livre da polio. E os esforços nossos, quer sejam a nível de contribuição financeira, quer sejam a nível de controle dos países endêmicos, quer seja a nível de eliminar a polio derivada da vacina, principalmente no continente africano, quer seja a nível da advocacia local, nos nossos municípios no Brasil. Tudo isso vai ser fundamental para que nós possamos evitar o retorno da polio ao Brasil e, principalmente, a erradicação da polio no mundo. Muito obrigado a todos. Nós temos muitos desafios, mas eu acredito que a paixão e o engajamento dos rotarianos vai motivar cada vez mais nós a cumprirmos a promessa à humanidade, a cumprirmos a promessa às nossas crianças de nós termos um mundo livre da polio. Um grande abraço a vocês e muito obrigado.